Seja muito bem-vindo a mais um vídeo das Cartas de Cristo. Hoje nós entramos na Carta 4, onde Cristo fala um pouco sobre os outros mestres que passaram aqui pela Terra, comparando ele com esses outros mestres. Fala um pouco sobre os relacionamentos, sobre relacionamento sexual, sobre a energia do masculino e do feminino, e traz alguns elogios para nós, seres humanos, e diz também sobre o progresso espiritual e sobre as novas energias que as crianças que estão nascendo vão trazer para que se complete todo esse potencial humano que nós temos. Ele começa citando que o mundo vai passar por alguns horrores. E ele diz que ele esteve na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. E que agora ele está novamente vindo através dessa consciência do canal para trazer alguns entendimentos para que a humanidade possa despertar. Porque aqueles judeus do qual ele falou por muitas vezes não mudaram as suas consciências. Não aprenderam nada com aquela experiência. Não se perguntaram o que estava causando tantas catástrofes. Ao contrário, eles continuaram tendo as velhas crenças, as velhas tradições, se considerando superiores, envolvidos nos seus valores materialistas, envolvidos naquela ideia de olho por olho, dente por dente, uma cabeça por um olho. E então continuaram atraindo tanto sofrimento para si mesmos. E que atualmente, se a humanidade não despertar, o mesmo pode se repetir, porque a humanidade ainda está envolvida nos seus impulsos do ego, nos desejos materialistas e na vingança. E ele diz que o mundo poderia estar vivendo muitas benesses, poderia estar vivendo no suprimento total das necessidades, na paz, no amor. O mundo teria já condições de estar vivendo de uma outra forma. A Terra poderia já estar num outro nível espiritual. Mas só que antes de que a Terra possa chegar nesse nível do amor incondicional, da paz, da unicidade, ainda vão ter que acontecer muitos horrores, porque esses horrores já foram criados na consciência humana pelos comportamentos que os humanos estão tendo. Então agora não resta outra alternativa a não ser essas experiências que já foram criadas na mente se materializarem na nossa experiência. E isso não é um castigo, é apenas uma consequência da lei natural da existência, lei da ação e reação, lei da causa e efeito. Isso não é castigo de Deus. Todos os horrores que porventura nós já tenhamos visto e porventura vamos ainda experienciar, não é um castigo de Deus. É apenas uma consequência, é apenas a materialização daquilo que já foi criado na consciência humana, nesse inconsciente coletivo. Em meio a tudo isso, realmente vai haver a separação do joio e do trigo, das cabras e das ovelhas, assim como foi narrado nos evangelhos. E as ovelhas são aquelas pessoas que podem receber essa verdade espiritual, que podem compreender as leis da existência, que podem compreender essas cartas. E as cabras são aquelas pessoas que não escutam nada, que não têm essa capacidade de escutar nada, que não querem ouvir nada, porque as suas consciências estão adormecidas, porque eles estão rebeldes, porque estão egocêntricos, porque estão ainda envolvidos nos impulsos gêmeos do ego. E ele nos tranquiliza dizendo que, mesmo diante de tantos horrores que ainda possam acontecer, aqueles que recebem a verdade, aqueles que acordam do sono, da ilusão, aqueles que compreendem as leis da existência e se ligam diretamente com a fonte criadora, ainda que vejam e ouçam falar dessas catástrofes, desses horrores, eles ainda vão continuar numa relativa paz e proteção, ainda vão ter satisfação das necessidades,
ainda vão ter elevação do seu espírito. Porque aquilo que o homem guarda dentro de si, ele materializa. E aqueles que guardam dentro de si a verdade da existência, que seguem as leis da existência, que trazem consigo o amor de Deus, que buscam nessa fonte, eles vão materializar isso. Essa paz, essa harmonia vai se exteriorizar na vida dessas pessoas que aceitaram essas verdades. Um dos comportamentos que as ovelhas devem ter é transcender a diferença das religiões, é se libertar das crenças religiosas que dividem as pessoas. Ele cita que não há diferença entre cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas ou budistas. Em si, nós somos totalmente iguais dentro do céu seguro do amor universal, dentro da proteção do Pai. Nós somos unos e nós precisamos encontrar essa unicidade para que a gente alcance a perfeição do ser, essa paz que foi prometida. Nós precisamos deixar de lado a divisão e a rivalidade e entender que nós somos unos. Não importa quem é o profeta de cada um. Ele afirma que todos os profetas é a própria vida, que todos os profetas são poderosos dentro dessa irmandade de todos os grandes mestres. Ele diz que veio como Jesus para os judeus, mas que ele poderia muito bem ter vindo como Maomé para os árabes, ou ter vindo como Buda para os budistas. Eles são um só em espírito. Todos os grandes mestres são um só em consciência, em unicidade. E é vital que nós entendamos isso, que essa separação que a gente faz entre os mestres são erradas, porque todos nós estamos unidos numa só fonte. A nossa fonte é a mesma. E cada um está manifestando através da sua individualidade, manifestando a sua verdade, a verdade que vem da fonte. Não é uma verdade individual. Os seres estão individualizados, foram individualizados, mas estão manifestando aquilo que vem da fonte, a unicidade da fonte, porque eles são iguais. Os mestres são iguais, em pureza, em poder, em beleza, em grandeza de espírito, em amor. E assim também somos nós, os humanos. Nós somos iguais na nossa essência. Nós viemos da mesma fonte e não faz sentido ter essas divergências, essas diferenças. Todos esses grandes mestres, quando estiveram aqui na Terra, eles falaram do amor de Deus, falaram da compaixão, eles falaram inspirados em Deus. A inspiração que veio para esses grandes mestres não vieram de suas próprias mentes humanas, vieram de mentes grandiosas, vieram diretamente da fonte. Por isso que esses grandes mestres falavam as mesmas coisas. Falavam do amor de Deus, falavam da compaixão, falavam do perdão, falavam da unicidade, do não sofrimento. E toda mente humana é capaz de receber essas ideias da fonte. E quanto mais a mente do humano estiver limpa das crenças, mais ela vai estar apta a receber. Cristo, ele desde adolescente, ele já era um rebelde contra as tradições religiosas da época. Ele já tinha a mente dele limpa, ele já não acreditava naqueles conceitos, naquelas práticas. A mente dele já estava preparada e aberta para receber as ideias que vieram da fonte. Todos que estão separados pelas religiões e até mesmo causando conflitos, não entendem que todos, na verdade, estão buscando apenas a fonte do seu ser, estão buscando apenas a sua origem, estão buscando alcançar a bondade, alcançar o suprimento de todas as necessidades, estão buscando o fim do sofrimento. Enquanto a humanidade não aceitar o amor incondicional, enquanto não aceitarem a igualdade entre todos os povos, enquanto não aceitarem a sua própria unicidade com a fonte criadora, ela ainda vai viver dias de sofrimento. A fonte criadora é única. A fonte criadora é comparada à chuva.
Quando você separa uma gota da chuva na sua mão, ela ainda continua sendo chuva. Ela ainda carrega em si todas as características da água que caiu torrencialmente. Mesmo que você pinte essa gota de chuva com uma cor da sua preferência, ela ainda vai continuar sendo uma gota da chuva. Ela ainda vai continuar sendo parte daquele todo. Todos nós somos gotinhas de chuva divina. Todos nós somos iguais em essência. E não há motivo para haver essa separação religiosa. Ele fala também sobre o racismo, que não importa qual seja a cor da pele, o tipo de cabelo, a classe, nós somos os mesmos. Em essência, nós viemos da mesma fonte do ser. Temos o mesmo potencial infinito, temos as mesmas capacidades espirituais. Nós temos a mesma essência, mas cada um faz uso da sua capacidade de acordo com o seu progresso, de acordo com o ambiente onde foi inserido e de acordo com o seu esquema mental. Mas em essência nós somos todos iguais e não cabe o julgamento. Todas as pessoas podem se elevar, podem aceitar a verdade da existência, podem purificar sua consciência, podem alterar o seu esquema mental. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de fazer isso, têm os mesmos direitos. E esse é o caminho do qual a gente está trilhando. Avançar para alcançar metas espirituais cada vez mais elevadas. E no próximo vídeo, Cristo faz alguns elogios a nós sobre as nossas capacidades e fala sobre a nossa meta espiritual e sobre qual o nosso destino espiritual. Gratidão por ter ouvido, até o próximo vídeo.